Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez, glória a Deus, para estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, o que Ele está fazendo por cada um. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar a palavra do Senhor que está em Lucas capítulo 14, do versículo 25 adiante, em nome de Jesus, amém? A parábolas acerca e da providência, glória. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Ora, ai com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, não aborrece o seu pai e a mãe, mulher, o filho, irmão, irmã, ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer o que não haver a sua cruz, levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assentar primeiro e fazer as contas dos gastos, e para ver se tem com que acabar. Glória a Jesus. E para que não aconteça o que depois de haver pronto os alicerces, e não podemos acabar, todos os que virem, comecem e escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual o rei, o que indo à guerra, pelejam contra o outro. O rei não se assenta primeiro e toma conselho, e sobre-se com 10.000. E pode sair ao encontro do que vem contra ele e com 20.000. E de outras maneiras, estando o outro ainda longe, e manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, o que não anunciar a tudo quando tem, e não pode ser meus discípulos. Bom é o sal, mas se ele
degene, degenaram o com o que os adubarás. E nem presta para a terra, e nem para o monturo. Lança-no fora o quem tem ouvido para ouvir, o que ouça. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, né? A palavra do Senhor está falando com cada um de nós, glória a Deus. Ora com a grande multidão. E ali, meus queridos irmãos, glória a Deus, e voltando e se disse-lhe, se alguém vier a mim, ninguém vai aborrecer ao Pai. Aquele que vier a Jesus, pode ter certeza que ele não vai, né, se arrepender. Porque o melhor caminho é estar com Jesus Cristo. Aquele que vier a Jesus, entregarmos a vida para o Senhor, não precisa se preocupar. Porque Jesus já é a nossa força. Jesus é a nossa luz que nos conduz agora e para sempre em nossas vidas. Aquele que permanece em Cristo, ele não se arrepende. Porque grandes coisas o Senhor vem nos ensinando. Ele vem nos dando os bons conselhos para mim e para você. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o que a palavra do Senhor nos diz. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós, meus queridos irmãos, aborrecer a Deus, nós não somos discípulos de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, nós devemos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Não aborrecer o seu Pai. Então, aquele que não aborrece a Deus, pode ter certeza, grandes maravilhas o Senhor fará nas nossas vidas. Só que muitas vezes, meus queridos irmãos, muitas vezes nós aborrecemos a Deus? Com as nossas atitudes. Só de nós falar mal das outras pessoas, nós estamos aborrecendo a Deus. Só de nós ignorarmos muitas vezes a Deus, nós estamos aborrecendo a Deus. Nós não estamos sendo bons discípulos. Glória a Deus, aleluia. Para nós sermos os bons discípulos, nós devemos não aborrecer o nosso Pai que está no céu. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? Ainda também a sua própria vida pode ser meu discípulo. Aquele que der a própria vida, né, glória a Deus, aleluia, para Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Seja bem-vinda, minha esposa que está nos ajudando, Ivana Fátima Andrade, seja bem-vindo, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra do Senhor disse para mim e para você, nós devemos, para nós ser um bom discípulo, nós devemos carregarmos a nossa cruz. E muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós achamos a nossa cruz tão pesada. Muitas vezes as pessoas apanham a cruz, o outro já está pesado, ele quer entregar a cruz dele para pôr nas costas do outro. O que Jesus disse para mim e para você? Aquele que levar a cruz até o fim é os meus discípulos. Então nós devemos vivermos na obediência, obedecermos ao Pai Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus, ele fez tudo perfeito. Ele não fez nada pela metade. Ele fez o céu, fez a terra, fez tudo o que precisava aqui nessa terra dentro de 6 dias.
Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é maravilhoso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Aquele que carrega a cruz até o fim são os meus discípulos. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, as pessoas acham a cruz tão pesada quando vem as lutas, vem as tempestades. Mas não se preocupe. Porque Jesus ele está ajudando nós a carregar a nossa cruz. Jesus ele está nos mostrando que nós devemos ser um bom discípulos. Nós devemos estar anunciando as palavras do Senhor. Nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, anunciarmos e louvarmos e glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo. Porque, meus queridos irmãos, quando nós, glória a Deus, aleluia, nós devemos sentirmos o gosto da palavra do Senhor. É a mesma coisa da comida, meus queridos irmãos, quando ela está bem temperada, você sente o gosto da comida. Assim é a palavra de Deus. Nós devemos estar bem temperado, para nós sentirmos o gosto da palavra do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assentar primeiro a fazer as contas dos gastos? Não, a palavra do Senhor está nos mostrando para cada um de nós, nós devemos fazer as coisas, nós devemos assentarmos e vermos os nossos gastos. Se nós, meus queridos irmãos, temos condição de seguir adiante, para acabarmos de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Assim é que Jesus está nos mostrando para mim e para você, a obra do Senhor não é de qualquer maneira. A obra do Senhor não é pela metade. A obra do Senhor tem que ser completa. Tudo aquilo que começa pela metade, ele não acaba bem. Mas tudo aquilo que começa e acaba, ele vai bem. Como Jesus, meus queridos irmãos, está nos mostrando para cada um de nós, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus ela vem nos mostrando, e para que não aconteça o que depois de haver posto o alicerce, não há podemos acabar tudo, e os que vier comece escarnecer deles. Aquele que começa a fazer a obra e não acaba, faz pela metade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muitas vezes as pessoas, glória a Deus, aleluia, as pessoas muitas vezes são chocoteadas. Muitas vezes as pessoas, fulano faz as coisas, mas faz as coisas pela metade. Eu não vou dar trabalho para ele não. Ele começa e nunca acaba. Assim, meus queridos irmãos, é a nossa vida diante de Jesus. Nós devemos fazermos a obra do Senhor acontecer. Acontecer o melhor. Nós devemos, meus queridos irmãos, estar anunciando a palavra do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. A todos os momentos de nossas vidas devemos estar anunciando as boas obras, anunciando as palavras do Senhor. Aquele que começou boas obras, ele termina. Então não se preocupe, porque Deus, grandes coisas Ele possa fazer na minha vida, na tua vida. Grandes milagres o Senhor possa fazer na minha vida, na tua vida. Acredite naquele que começou e acabou. Confia naquele que tudo pode. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou qual o rei, o que indo e quer guerrear
e peleja contra o outro rei. Quando você sai para fazer, glória a Deus, para guerrear, você não quer perder. Você quer sempre ganhar a guerra. Assim somos a nossa vida diante de Jesus. Nós devemos estar guerreando diante do Senhor, que nós não devemos perdermos para o inimigo. Porque a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence ao Pai Todo-Poderoso, que nos fez as grandes maravilhas, grandes milagres na minha vida, na tua vida. Então nós não devemos sermos um perdedor de alma. Quando você se sente fraco, quando você se sente para baixo, é um momento que você está forte. Porque Jesus, ele está nos ajudando a nós carregar a nossa cruz. Jesus, ele está nos ajudando a nós carregar as nossas dores, as nossas tempestades que muitas vezes vêm para nos atingirmos a cada um de nós. Jesus, ele está do nosso lado. Jesus, ele está do nosso lado para nos fortalecer. A terra boa, ela dá o bom fruto. Assim, meus queridos irmãos, nós devemos dar o bom fruto. Nós não devemos sermos aquela árvore que dá o mau fruto. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando, meus queridos irmãos, anuncia tudo aquilo que Deus quer de mim e de você. Nosso Deus, ele quer o melhor. O nosso Deus, ele não veio para me julgar. O nosso Deus, ele não veio para nos criticar, mas ele veio para nos dar vida em abundância. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é maravilhoso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Jesus, ele estava sentado com aqueles discípulos ali no monte. Jesus estava ali, glória a Deus, aleluia, sentado com os seus discípulos, para anunciarmos, para nos ensinarmos a cada um de nós, para nós anunciarmos as boas palavras, para nós estar levando as boas palavras para as outras pessoas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, e ali tomou os conselhos e um encontro, né? Encontro que vem contra eles e com 20 mil. Quantos que estava contra? 20 mil. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando como Jesus, ele foi perseguido. Como Jesus, ele foi perseguido, Deus, quando ele estava no ventre da mãe dele. Ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, quando estava no ventre da mãe dele, já estava sendo perseguidos pelo Judas, o Judas Iscariote. Quantos o Judas que tem no mundo que nós vivemos hoje? Muitos estão matando Jesus. Quando nós, meus queridos irmãos, falamos mal do irmão, nós estamos matando Jesus. Porque nós somos semelhança de Jesus. Jesus, Maria, quando saiu com Jesus, glória a Deus, para dar luz àquela criança, ele não teve lugar nenhum na hospedaria. Ninguém deu lugar para ela ter a luz, dar a luz àquele filho. Até que ela veio, glória a Deus, né? Ela deu a luz àquela criança ali no coxo de capim. E ali veio o animal, que, glória a Deus, né? Soprando ali, glória a Deus, aleluia, respirando, esquentando aquela criança. E ali, meus queridos irmãos, quando aquela criança nasceu, o Judas Iscariote, glória a Deus, já estava procurando onde estava aquele menino para matar. Porque eles não queriam ter outro rei naquela cidade. E ali eles procuravam Jesus para matar. Foi preciso de Maria e José sairmos
daquele lugar para outro lugar, para eles não matar Jesus. Será que muitas vezes nós valorizamos as promessas de Deus? Será que muitas vezes nós valorizamos as obras do Senhor Jesus Cristo? Jesus, ele foi perseguido. E nós que somos pecadores, nós somos falhos, nós somos perseguidos a todos os momentos de nossas vidas. Mas o que nós não possamos é pararmos. O que nós não possamos é desistirmos. Nós devemos estar sempre anunciando as palavras do Senhor, para nós anunciarmos, para nós sermos discípulos de Jesus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim, pois, qualquer de vós, o que não anunciar a tudo quando tem, e não pode ser aos meus discípulos. Está vendo o que Deus está falando? Se nós não anunciarmos tudo aquilo que Ele quer, nós não somos discípulos de Jesus. Jesus, Ele quer o melhor de mim e de você. Jesus, Ele quer nos dar para mim e para você um grande renovo. O Espírito Santo, Ele quer nos dar força para cada um de nós, meu querido irmão. Bom é o sal, mas se ele degeneram com o que se aduba. Então, o sal bom, ele aduba as plantações. É o bom adubo. A palavra de Deus, ela nos mostra, para mim e para você, nem prestam para quê? Nem presta para a terra, e nem para o mortunos, e lançam no fora o quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos ensina. Todos nós temos ouvido, mas são poucos que ouvem as boas palavras. São poucos que ouvem a voz de Deus. São poucos que anunciam a palavra de Deus. E muitos falam da palavra do Senhor, eles falam da boca para fora, mas estão longe de Deus. Como Jesus, ele veio para nos ensinar, para mim e para você, seja bom, meu querido irmão, minhas queridas irmãs. Seja discípulo de Jesus. Anuncie as boas obras. Não seja aquele a que recebeu um talento. O que ele fez com aquele talento que ele recebeu? Ele pegou aquele talento e enterrou aquele talento. Aquele era um preguiçoso. Ele não queria trabalhar nas vinhas do Senhor. Não seja aquele preguiçoso. Jesus, ele está nos dando talento para mim e para você. Acrescenta, faça algo de melhor para buscarmos cada vez mais a proteção de Deus. Multiplique os seus talentos. Porque Deus, ele nos dá o talento, ele nos dá o dom para cada um de nós. Só que nem todos sabem, não conhecem os dons que ele tem. Muitas vezes as pessoas têm um modo, eu não sei ler, eu não sei explicar. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós lemos, é um dom que Deus nos dá. Quando explicamos, é o dom que Deus nos deu. O dom nos deu, o nosso Deus, ele nos deu o dom até aquele que canta, que louva. Esse é um dom de Deus. Aquele que toca o instrumento é dom de Deus. Mas aquele que ouve também é dom de Deus.
Aquele que faz boas obras lá fora é dom de Deus. Todos nós temos um dom. O dom que Deus está nos dando para mim e para você. Só que cada um tem um dom diferente. Então, meus queridos irmãos, nós devemos estar sempre anunciando as boas palavras. Anunciando as boas novas. Porque Jesus, ele nos ensina, Jesus, ele veio para nos fortalecer a cada um de nós. Ora, ai com uma grande multidão sobre mim e sobre você. Isso é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs. Ide e anunciai as minhas obras. Valorizam aquilo que Deus está te dando. Porque o nosso Deus, ele quer o melhor. O nosso Deus, ele nos renova. O nosso Deus, ele nos capacita, cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus. O Espírito Santo é a nossa força. O Espírito Santo é a nossa luz, que nos fortalece, que nos ilumine, nos capacita a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Amém? Muito obrigado a todos, minha esposa que está nos ajudando, Ivânia, Fátima, que Deus te abençoe você e toda a sua família. Que Deus derrame as bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus esteja sempre agora e para sempre em nossas vidas, para nos fortalecer. Não deixe, meus irmãos, minhas irmãs, que você tem que fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. O Senhor está de volta. O Senhor está voltando para o povo dele. Então, obedeça aquilo que Deus quer. Obedeça às obras de Deus. Porque Ele está próximo para resgatarmos o povo escolhido. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus, estaremos aqui novamente. Amém? Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, para estar fazendo um momento de oração em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos proteja agora e para sempre. E agradeço a todos vocês que estão me ajudando nesta live. Que o Senhor Jesus esteja com todos agora e sempre. Amém?